E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rigamonte do Organiza Concursos e agora estaremos realizando a nossa aula de ciclo de refrigeração por compressão. Então, o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, o meu fluido de trabalho, ele vai passar pelo compressor. Vou representar o compressor como sendo um cilindro pistão. Ele vai passar pelo compressor, vai entrar no estado 1, vai sair no estado 2, que é meu compressor. Depois disso, ele vai passar por uma rejeição de calor à pressão constante, representar como uma serpentina. E esse dispositivo a gente vai estar chamando de condensador, que é onde ocorre essa rejeição de calor, que a gente vai estar chamando de QH, para a vizinhança. Depois que ele passa pelo condensador, que ele abaixa a entalpia dele, agora ele vai estar passando por um dispositivo para acontecer uma perda de carga. E a gente vai estar chamando esse dispositivo de válvula de expansão. Então, ele vai expandir esse vapor aqui na válvula de expansão. E aí, depois de passar pela válvula de expansão, ele vai remover calor do ambiente, que é o efeito que a gente quer. E aí, o nome desse dispositivo, dessa serpentina aqui, a gente chama de evaporador. Certo? Então ele entra aqui no estado 1 como vapor saturado, entra no compressor, o compressor vai comprimir esse vapor, que vai sair no estado 2 como vapor superaquecido, com a entalpia mais elevada. De 2 para 3 eu vou rejeitar calor para o ambiente a pressão constante no condensador. E aí eu vou chegar no meu estado 3, que é o meu estado de líquido saturado. E aí eu vou passar pela minha válvula de expansão, que ela não é isentrópica, eu tenho ali uma perda de carga, que vai fazer com que a entropia aumente, e eu vou sair então com uma mistura de título baixo de líquido com vapor. E aí eu vou passar pelo evaporador para transformar essa mistura em vapor saturado. Então, como ficaria aqui os nossos diagramas? Temos dois diagramas importantes para verificar o ciclo de compressão por vapor. Temos aqui o diagrama TS. E temos um diagrama também muito interessante quando a gente está tratando de ciclo de refrigeração, que é pressão e entalpia, que é chamado de diagrama de Mollier. Um diagrama muito importante para o ciclo de refrigeração. Então aqui, como eu estou falando de um vapor, eu tenho então a região de saturação. O diagrama de Mollier também tem as curvas de saturação, mas elas são um pouco diferentes, elas são mais inclinadas assim. Então vamos lá. O estado 1 é o estado de vapor saturado, certo? Então ele vai estar aqui no meu estado de vapor saturado. E aí ele vai entrar no compressor. Quando ele entra no compressor, eu aumento a energia daquele fluido, Eu aumento a entalpia dele. Então ele vai vir aqui para um estado 2. Beleza? E aqui o que vai acontecer? Como é uma compressão isentrópica, a minha temperatura vai subir, mas a entropia vai se manter constante. E aqui eu vou ter entrada de trabalho no compressor. De 2 para 3 eu tenho uma rejeição de calor à pressão constante. Então a minha pressão é constante e a minha temperatura ela vai cair, porque está acontecendo uma rejeição de calor. Então ela vai cair e vai chegar exatamente no estado
de líquido saturado. Aqui também, só que a pressão é constante. Ok? Repare as diferenças entre os dois diagramas. Ok, agora de 3 para 4 eu tenho um estrangulamento na minha válvula de expansão. Né? Idealmente modelando, o que vai acontecer? A entalpia no estado 4 vai ser igual à entalpia no estado 3. Essa é a modelagem ideal, considerando a válvula diabática e tudo mais. Então, no diagrama de Mollier, eu tenho uma linha vertical, que a entalpia se mantém constante, embora a pressão caia. Só que aqui, quando eu olho para o meu diagrama TS, eu não tenho um processo isentrópico. Então, a minha entropia ela não se mantém constante, tá bom? Muito cuidado nisso, muitas pessoas se confundem. Essa entropia não é constante, ela entra aqui na região de saturação inclinada. Ok? Ela não é vertical essa linha, porque a entropia aumenta no meu estrangulamento. Eu aumento o caos. E aí, de 4 para 1, eu vou ter uma absorção de calor do meu ambiente. Né? Aqui vai estar entrando, né, um calor QL do meio ambiente. Enquanto aqui, de 2 para 3, eu estou rejeitando um calor QH para a vizinhança. Né? QL é um ambiente controlado, né? O calor removido do ambiente que eu quero controlar, e QH é o calor rejeitado para a vizinhança. E aqui, de novo, de 4 para 1, eu tenho uma situação de pressão constante. Então, aqui eu tenho um trabalho do compressor, né, que eu tenho que dar ali ao ciclo de refrigeração, e o evaporador ele vai remover um calor QL do meu ambiente controlado, do meu ambiente refrigerado. E aí, como que eu calculo o coeficiente de performance, né? Porque quando a gente fala de ciclo de refrigeração ou de bomba de calor, a gente não fala de eficiência térmica, a gente fala de coeficiente de performance. E ele é calculado por meio da seguinte equação, né? É o que eu quero dividido pelo que eu gasto. O que eu quero? Eu quero remover QL do meu ambiente refrigerado, da minha geladeira, do que for. Então, o que eu quero é remover o QL daqui. Ok? Então, esse é o efeito desejado, QL. Dividido pelo que eu gasto para isso acontecer. O que eu estou gastando? Eu estou gastando o trabalho do meu compressor. Certo? Então, é o trabalho líquido do meu compressor. E aí, quem é QL? QL é exatamente essa diferença de entalpia da saída e da entrada do evaporador, ou seja, H1 menos H4. E o trabalho líquido do meu compressor é a entalpia de saída do compressor menos a de entrada, H1 menos H4. Então, dessa maneira, eu consigo calcular o coeficiente de performance do meu ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Essas foram as referências utilizadas. Espero que tenham gostado e até a próxima.